velho. Vamos com ele, então, Opa. Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, para conversar com a gente. Agradecendo querido. demais, mais uma vez. Eu te chamo sempre de presidente, né? Presidente, obrigado aqui por conversar com a gente, para falar a respeito também de um assunto bem importante em relação à paralisação do Campeonato Brasileiro. Vocês enviaram um documento, assinaram esse documento com mais 11 times. Explica um pouquinho que cenário que está esse movimento. Mais uma vez, obrigado por conversar com a gente. Bem, bom dia a todos, da TNT, de Placa, satisfação falar com vocês, nosso grande aí, Mauro Betti, Ricardo Martins, Gabriel Simões, Vitor também, satisfação falar com vocês e com a audiência. Estou aqui na Argentina, viu? Hoje tem jogo Fortaleza e Boca. Gigante. Jogo histórico aqui pra gente, eu acho que devemos falar sobre isso também. Sobre o nosso pedido de paralisação, é importante contextualizar, na última sexta-feira a CBF, provocado pelo Ministério do Esporte, mandou um ofício a todos os clubes para que os clubes se manifestassem, né? Os clubes dissessem se eram a favor da paralisação, também a partir do pleito dos 3 clubes gaúchos afetados na Série A, Grêmio Internacional e Juventude, que tiveram seus jogos adiados e pediram que os jogos das outras equipes também fossem adiados para não ter aí um desequilíbrio esportivo. E aí, dentro do nosso bloco lá da LFU, são 11 clubes na Série A, nós conversamos na segunda-feira à tarde e decidimos coletivamente, todos os clubes assinaram, concordar com a paralisação, então nós devolvemos o pedido da CBF. A CBF mandou na sexta-feira, os clubes se manifestaram na segunda-feira e dissemos que queríamos a paralisação. O Grêmio, que não é do nosso bloco, mas também quer a paralisação, o Atlético Mineiro também já se posicionou a favor da paralisação, e agora é uma decisão que tem que ser tomada pela CBF, pelo Departamento de Competições, pelo Júlio Avelar, que é um executivo muito competente, gosto do trabalho dele. Não é fácil paralisar, né? É um contexto que envolve datas, logística, casamento com outras competições, tem várias situações envolvidas, mas a gente fez a solicitação e estamos no aguardo, entendo que isso tem que ser decidido, né? Porque já tem rodada no final de semana e vai vender ingresso, não vai vender ingresso, como é que vai ser a logística, viagem. Então, eu espero que essa decisão aconteça, mas o contexto foi esse, né? Acredito que ficou claro aí para os amigos. Não, presidente, tá falando a mesma coisa. Não tem jeito. Marcelo, não tem um prazo para essa resposta? Tá sendo feita algum tipo de cobrança para a CBF, né? A gente sabe que o presidente está lá na Tailândia, não está aí só marcou uma reunião lá para o dia 27, eu não consegui entender muito bem o porquê, mas tem alguma... Tá aí, Marcelo? Acho que Voltou. Foi. Boa. Tem algum prazo? Vocês têm feito algum tipo de cobrança? Um abraço, bom dia mais uma vez. Obrigado por participar com a gente. Olha, Ricardo, não ficou estabelecido o prazo. Assim, eu acho que o prazo é de urgência, porque tem rodada esse final de semana, né? Não dá para esticar muito, né? Operar um jogo de futebol é trabalhoso. Envolve logística, envolve polícia militar, envolve corpo de bombeiros, envolve vendedores, quem vai viajar, né? O nosso jogo é em casa, a gente vai voltar aqui de Buenos Aires para Fortaleza de qualquer maneira, mas o Atlético Paranaense vai viajar, não vai viajar, né? O hotel que eles reservaram, o voo que já está reservado com certeza, então é uma decisão que precisa ser tomada, eu espero muito que seja tomada hoje, mas volto a dizer que não é uma decisão simples, né? Adiar, ok, adiou, o que é que se faz com esses jogos? Para quando vão esses jogos, né? O pós-adiar é muito mais trabalhoso. Então, nós estamos esperando que venha uma decisão por parte da CBF. Nós respondemos o ofício, dissemos o que estávamos sentindo e querendo a partir do ofício que foi mandado, e agora a gente espera uma definição. Só para eu entender aqui rapidinho, pegando nessa carona aqui, não existe então nenhum planejamento dentro desse documento, é simplesmente de fato a opção se você é a favor ou contra a paralisação? É nesse sentido? Exatamente. A paralisação por mais 2 rodadas. Né? Porque o pedido inicial lá de Inter, Grêmio e Juventude era a paralisação por 3 rodadas. Uma rodada já aconteceu. Das 3 que eles pediram e que eles também já ficaram fora, né? Não jogaram, uma já aconteceu. Então é por mais 2 rodadas. Isso é muito importante que fique claro para o torcedor, para todo mundo. Não é parar o campeonato de forma indefinida. É parar por mais 2 rodadas, que seria a rodada desse final de semana e a rodada do outro final de semana. Só um detalhe, Marcelo. Por exemplo, você falou que os 11 clubes, né, assinaram. Chegou a ter alguma divergência? Prevaleceu a maioria? Como é que foi? A divergência é natural, Sim. né? É democrático, é justo, a gente conversa.
né, pondera, né, poxa, se paralisar, né, por exemplo, para o Fortaleza. O Fortaleza não vai jogar a rodada da outra semana, porque vai jogar a Copa do Nordeste contra o Sport. O Fortaleza já tem um jogo adiado, que foi contra o Criciúma, porque jogamos também Copa do Nordeste contra o Alto do Piauí. Então, para a gente, o impacto é de um jogo. Para o Fluminense, o impacto é de um jogo, porque desse final de semana contra o Fluminense, contra o Juventude, já está adiado. Então, a gente pondera ali, conversa, mas de forma muito respeitosa. O que eu acho interessante, e eu tenho que falar isso, é que dentro do nosso grupo, a gente senta, dialoga, todo mundo opina e tomamos a decisão. E a decisão foi coletiva, porque a gente faz parte de um grupo e entendemos a dor do outro, a necessidade do outro, e não necessariamente só olhar para si, se é bom para mim, se não é bom para mim. Senão não faz sentido ser um grupo, né? Meu sonho é ver esse homem como presidente da CBF. Marcelo, É o meu sonho. Não sei se ele vai ser um dia, mas eu queria. Gabriel Simões falando, prazer falar contigo. Assim, primeiro, parabéns pelo trabalho feito no Fortaleza nos últimos anos. É um trabalho assim, que a gente precisa no futebol brasileiro, muito sério. Cara, assim, a gente está vendo esse grande problema de paralisar ou não, porque o nosso calendário realmente não comporta nenhum tipo de qualquer questão externa que faça com que a gente tenha que paralisar um jogo ou outro, porque realmente não tem espaço, né? E a gente briga muito, fala muito sobre isso, essa construção desse calendário. A gente sabe que isso fica muito na mão da CBF e das federações, e por conta das federações, os estaduais e os regionais são longos, e a gente tem o Campeonato Brasileiro muito espremido. Minha pergunta é, o que os clubes podem fazer sobre isso? Porque, assim, os clubes são os maiores afetados, né? São clubes que precisam ter um elenco muito numeroso, porque, assim, são muitos jogos e tudo mais. Eu sei que hoje esse poder não está na mão dos clubes. Mas, assim, vocês, conversando entre vocês, assim, o que vocês conversam sobre isso? O que você acha que num futuro de médio, curto prazo, os clubes podem fazer para que o nosso calendário não seja tão grande assim, tão difícil de manejar como é hoje? Gabriel, é um tema absurdamente complexo, né? Porque... na verdade, os clubes querem jogar muitas competições, principalmente as competições que são rentáveis. Competições que têm glamour, as competições que têm status, que têm boas premiações. E qual é a competição que não tem isso? O Campeonato Estadual. A estadual, as cotas, com exceção do Campeonato Paulista, que paga muito bem aos seus clubes, os demais pagam... Rio paga um pouco mais para alguns times... Já vai caindo, Minas paga menos, Porto Alegre paga menos, o resto paga muito pouco, certo? Então você tem ali 9, 10, 12 jogos de uma competição que não é rentável, que o público não vai para o estádio. Então, se tivesse que cortar alguma coisa, seria aí. Mas eu não sou a favor de acabar com os campeonatos estaduais. Eu acho que tem uma tradição envolvida, tem história, revela-se jogadores, tem muita coisa para... acaba o estadual. Eu não vejo a solução tão simples. Eu acho que poderia diminuir data dos estaduais, dos clubes que estão em competições internacionais, por exemplo. Olha a loucura do Fortaleza. O Fortaleza ilustra muito bem isso, certo? A gente vai jogar hoje pela Sul-Americana contra o Boca Juniors. Se a rodada não for adiada, joga quarta-feira, sábado contra o Atlético Paranaense pela Série A. Depois joga terça contra o Vasco pela Copa do Brasil. E depois joga contra o Sport pela Copa do Nordeste. 4 jogos diferentes em curto espaço de tempo. Saindo de Fortaleza para a Argentina, voltando para Fortaleza, indo para o Rio, voltando para Fortaleza, indo para Recife, uma loucura. Semana passada a gente estava na Bolívia, em Potosí, 4.000 metros. Então, é um contexto delicado, é um contexto que pesa, que baixa a performance, que aumenta a lesão, e o torcedor não quer saber, ele quer que o time ganhe de qualquer jeito, acha que vai ganhar sempre, não é bem assim. Mas eu só vejo onde diminuir se reduzir realmente o calendário dos campeonatos estaduais, mas não defendo acabar com os estaduais. Não acho que seja o caminho, acho que é uma medida que teria diversos outros impactos negativos, de emprego, de geração de renda, de tradição. Então, só caminha assim, né? A única forma. E ano que vem vai ser mais difícil, viu? Porque tem 3 clubes brasileiros que estão no Mundial de Clubes. Esse Mundial de Clubes vai durar um mês. 3 por enquanto, né? Pode ter mais um ainda. Pode ter mais um. Pode um brasileiro diferente dos 3 ganhar a Libertadores, aí, Atlético Mineiro, São Paulo, né? Então, não é fácil, não é Botafogo. Então, é extremamente complexo, mas tem que ser encarado, penalizante para os clubes, para jogadores, para a comissão técnica. Quarta e domingo tem que performar toda hora,
só vejo a saída Mas os clubes têm mas não força acabar. para isso? Para conseguir enxugar, se eles se unirem, assim, se todo mundo for de acordo com isso, né? Obviamente. Mas eu acho que os clubes têm força para tudo. Desde que realmente se unam de forma organizada, de forma justa, né? Porque não é pedir por pedir, não é pedir também só olhando para o seu umbigo, tem que entender o contexto do futebol como um todo, né? De atletas, de federações, de CBF, de tudo. Eu acho que a gente tem que pensar coletivamente para o bem. Né? Mas os clubes unidos, eles têm força para muita, muita coisa. Porque, por que isso? É porque as pessoas vão para o estádio para ver o clube. Lógico. Ela vai para ver o São Paulo, o Fluminense, o Grêmio, o Fortaleza, o Paysandu. Ela não vai para ver o Marcelo Paes que está ali por uns anos, ou os jogadores que mudam. Eventualmente, o impacto do atleta, do treinador, leva mais público ou menos público. Mas o cara que acompanhou o Flamengo em 2010, ele continua indo em 2024 porque ele ama o Flamengo, entendeu? Então, o que vale maior é a instituição. O que vale é a instituição. Então, essas instituições são quem movimenta o futebol brasileiro, é quem leva público, é quem traz patrocinador, é quem desperta o interesse da imprensa. Então, essas instituições unidas têm muita força para impactar, para ter peso em qualquer diálogo de mudança para melhor. Né? A gente também não pode fazer só olhando para o nosso umbigo, tem que pensar coletivamente. Mauro Betti. Ô, presidente, sempre um prazer falar contigo. O presidente também lançou um livro muito legal, falando sempre de livros, lançou um livro muito bacana também, que vale muito, conta essa trajetória, que é uma aula. Boa. Agora, presidente, até em cima desse calendário, que eu acho que, claro, muito mais importante sempre a questão do Sul, mas em cima até do que perguntou Gabriel Simões. Dentro dessa racionalidade do calendário, enfim, que é pelo menos uma ideia que eu tenho já há décadas, o futebol brasileiro se acoplar ao futebol europeu, ou seja, da temporada a partir de agosto, é uma ideia para evitar essa sangria, por exemplo, na minha ideia, essa sangria desatada que você começa um campeonato nacional em abril, abre a janela e você pode perder um monte de gente. Agora, ultimamente, tem sido para o futebol da Arábia Saudita, já foi para a China, já foi para o Japão, é sempre para a Europa, também passaria por isso. Tem algum movimento do seu grupo, do que o senhor conversa com muitas pessoas de vários grupos aí, dos dois grandes grupos de liga, tem uma possibilidade de a gente acoplar o calendário brasileiro ao calendário, digamos, europeu, quase que mundial, presidente? Hoje esse não é um assunto que é falado entre os clubes, nem dentro da nossa liga, nem com os outros, né? E uma coisa que eu gosto também de deixar muito claro é que não tem uma briga entre a LFU e a Libra, não. Nós nos damos bem, nos falamos. Essa semana teve um jogo São Paulo e Fluminense, os dois têm o mesmo patrocinador, arrecadaram alimentos juntos. É muito legal, né? É um cara que todo mundo gosta, né? A gente se dá bem, a gente conversa, troca ideia, recebe o outro muito bem, gentileza. Divergimos em alguns pontos, que é natural e a gente busca a convergência. Mas não é um tema que tem sido tratado. Posso te garantir. Não estou dizendo que não possa acontecer mais na frente, que seja o que sejamos contra, não estou dizendo isso. Apenas estou colocando que não é um tema, unificação do calendário europeu não é um tema que tem sido tratado. Marcelo, eu preciso te fazer duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que você falasse desse jogo de hoje, da importância desse jogo de hoje para a história do Lion. Foi semana retrasada, né? Não tive dúvida. Assisti o jogo do Fortaleza do primeiro ao último minuto. Podia estar passando o que for. Eu estava assistindo o Fortaleza pela história, pelo futebol que vocês apresentaram, pela vitória espetacular. Queria que você falasse do jogo de hoje, que é um jogo de muita alegria, e também de um jogo de altíssimo risco que o Fortaleza deve ter no outro domingo contra o Sport fora de casa. A gente não precisa nem lembrar, ou é melhor sempre lembrar, aquilo que já aconteceu. Queria que você falasse do jogo de hoje e também desse confronto contra o Sport lá em Recife. O jogo de hoje, do ponto de vista para o torcedor do Fortaleza, é um sonho, né? Um sonho porque há não muito tempo o Fortaleza jogou a Série C por 8 anos seguidos. Então a gente não tinha qualquer pretensão, vislumbre, imaginar que jogaríamos competições internacionais, que a gente vem passando a jogar de forma contínua desde 2020. E enfrentar gigantes é maravilhoso, né? Já enfrentamos o River, né, aqui mesmo em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, como também no Castelão. Detalhe importante, viu? Fortaleza já jogou contra 5 argentinos no Castelão, não perdeu nenhuma. Aí sim, presidente, aí sim. Bem lembrado. É difícil de jogar aqui, mas é difícil de jogar lá também. É difícil de jogar lá também. Já teve final, né, presidente? Que escapou por pouco, né? Fomos à final da Sul-Americana, no detalhe não ganhamos. Aí ganhamos do Boca no Castelão, ganhamos do São Lourenço no Castelão, ganhamos do Independiente no Castelão.
empatamos com o Estudiantes, empatamos com o River Plate. Então é um histórico positivo. Mas viver isso aqui em Buenos Aires, Bombonera, é um estádio que todos nós que amamos futebol, né, adoramos ali, passa para visitar, vai na lojinha, vê o museu, e jogar lá é algo grandioso. Tem aproximadamente 2.000 torcedores do Fortaleza aqui em Buenos Aires. É muita gente, porque é longe. A viagem é longa, né? Literalmente. Então estão aqui curtindo, fazendo festa, batendo foto, cantando música do clube. Tudo isso é maravilhoso, está na nossa história, a gente valoriza e, logicamente, é algo grandioso. Porém, tem um jogo que a gente tem que performar. Né? A gente que faz o futebol do clube, os jogadores, comissão técnica, não pode perder de vista isso, não pode entrar no deslumbramento da grandiosidade, do feito histórico e esquecer que tem um jogo, que o empate para a gente é muito bom, porque mantém a liderança do grupo e decide em casa para buscar o primeiro lugar. Vitória sensacional, mas o Boca é o favorito, lógico. Pela história, por estar em casa, a Bombonera vai estar lotada, todos os ingressos vendidos. Vai ser um jogo delicioso aí para quem está de fora assistir, curtir e que a gente possa trazer um bom resultado, fazer essa história ainda mais bonita. E quanto ao Sport, dia 26, é um confronto semifinal de Copa do Nordeste, jogo único em Recife, sem vantagem para ninguém, se empatar vai para pênalti. O que aconteceu lá em Recife foi terrível, eu estava lá, estava dentro do ônibus, vi tudo. E o meu desejo é que essa história seja ressignificada. E o confronto Fortaleza Esporte, Esporte Fortaleza, não seja só associado à violência, mas sim associado a duas marcas grandes do futebol nordestino que se enfrentam, que buscam fazer o seu melhor. Certamente a arena vai estar lotada, a nossa torcida também vai. Nossa torcida vai para Recife, não tem a menor dúvida disso. E que os responsáveis pela segurança se comprometam e atuem com brilhantismo, com um efetivo grande, para que a notícia seja só o futebol, seja só o resultado do jogo. Nossa relação com a diretoria do esporte é muito boa. O presidente Yuri Romão, um cara que é meu amigo mesmo, a gente se fala, troca ideia, se ajuda. E o que a gente puder fazer para que esse espetáculo seja positivo, faremos. Mas não depende só dos clubes, nesse caso aí depende sim de força policial, de inteligência policial, de prevenção, né? E acredito muito que o governo do estado de Pernambuco, as forças de segurança de Pernambuco vão ter o cuidado dobrado, triplicado, para que seja um jogo de futebol. Acabou, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, vida que segue, e ressignificar esse confronto. Marcelo, eu torço muito para isso, tá? Muito, com certeza. Porque o que aconteceu a última vez lá é inacreditável. Muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente, disponibilizar um tempinho aqui para conversar conosco, porque sabe que aqui de Placa as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado, certamente vai comer agora e gol do Pikachu. Um belo chouriço, com papas fritas. Buenos Aires não tem segredo. E à noite é 1-0 para nós. O chouriço é tão caro que pode comer em Buenos Aires. 1-0 tá bom. 1-0 tá bom, presidente. Valeu, presidente. Tá obrigado. Maravilhoso. Obrigado pelo espaço. Fiquem Valeu. Valeu. Grande Obrigado, Marcelo, presidente. conversando com a gente mais uma vez aqui. Ele, quando quiser, pode conversar conosco. É sempre bom conversar com Eu ele. quero ele na CBF. Eu Você também. quer, né? Você quer também, Maurício? Também. Pessoas como ele, não, Pô, meu Deus. não só futebol para Ele é vida muito mesmo, diferente, cara. tá? Muito diferente. Ele é